Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Taylor Swift. Seguimos o nosso Cícero Melo? Não. Não? São tá aí nessa batalha há mais tempo. Há mais tempo, né? Tá. Tá bom. Vamos lá então, Cícero, com toda a sua experiência, mais um Fla-Flu, hein, pra você acompanhar decisivo, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Gostei da reportagem da avó da Mari Spinelli e tem uma ideia. Quando o Brasil de Pelotas jogar na Copa do Brasil, a reportagem do Chavante vai ser da Dona Paulina, com 93 anos de idade. Vai ficar legal, hein? Vamos pensar nisso aí. Estamos aqui ainda no entorno do Maracanã, faltando 9 horas para a bola rolar. Já alguns torcedores do Flamengo já têm passado por aqui, falado com a gente, de camisa rubro-negra. O jogo começa às 9h30 da noite, não tem vantagem para ninguém. São 2 jogos, o primeiro hoje, o segundo domingo às 4 horas da tarde aqui no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo. Hoje o mando é do Fluminense. Se houver 2 resultados iguais, 2 empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, o campeão vai sair na disputa por pênalti. 31 mil ingressos vendidos antecipadamente, já deve ter subido um pouco mais esse número, isso foi da parte da manhã. O árbitro vai ser o jovem Yuri Elino Ferreira da Cruz. O Flamengo tem 38 títulos, enquanto que o Fluminense tem 33 de campeonato estadual. Nos últimos 6 anos, essa vai ser a 5ª final entre Flamengo e Fluminense. Cada um ganhou um bicampeonato. Flamengo em cima do Fluminense 2020, 2021 e o Fluminense em cima do Flamengo 2022, 2023. A única derrota da era Felipe Luiz foi no Campeonato Brasileiro do ano passado para quem? O tricolor carioca, 2-0, dia 17 de outubro, aqui mesmo no Maracanã. O Fluminense, então, é uma pedrinha na chuteira do Flamengo. Tem sido assim. Eu fiquei de trazer as 2 prováveis escalações, lembrando que no time do técnico Mano Menezes, a grande novidade será a volta do Thiago Silva. Já voltou durante uma parte do jogo lá em Volta Redonda, mas para adquirir ritmo de jogo. Hoje é a Vera, ele vai ser o capitão da equipe. Falta saber quem vai ser o companheiro dele, Ignácio ou Freitas. Outra dúvida no Fluminense é na lateral direita. Não se sabe quem é o titular atualmente, Guga ou Samuel Xavier. Samuel Xavier era o titular até o início do Campeonato Carioca. Provável escalação do Fluminense, Fábio no gol, Guga ou Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, o capitão da equipe, Ignácio ou Freitas e Fuentes, meio de campo com Otávio, Martinelli e John Arias, e na frente Serna, Cano, que quer ser o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 6 gols, e o Canóbio. Já no Flamengo, o grande desfalque é o atacante Bruno Henrique, artilheiro do time na temporada com 5 gols, está fora com uma lesão muscular na coxa direita, fora desse jogo e provavelmente fora também da grande decisão de domingo. Luiz Araújo deve ser o seu substituto. O Michael e o Everton Cebolinha também dificilmente terão condições de ficar até no banco de reservas. Provável escalação do time de Felipe Luiz, Rossi no gol, o Wesley que está pendurado, se receber o cartão amarelo hoje, não joga domingo a grande final, Léo Ortiz, uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo, que não joga 2 jogos, mas está à disposição, e o Alexandre na lateral esquerda, meio de campo com o Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e na frente o Plata e o Luiz Araújo. Voltamos aos estúdios. Boa, Cícero. Acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli, gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias, então acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né? Porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe
montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um para o outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os dois melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de na fase de classificação, né? Então, olhando para os times que foram e para esse momento, é a final dos dois times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente está pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo para o melhor jogador que você tenha de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Porque é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí, é preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Botam uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo para o último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças... Tem muitas. Para poder propor algo diferente. Agora, é o que o Prats está falando, né, Prats? Você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? Talvez seja você melhor tentar igualar para baixo do que igualar para cima, é isso, né? O regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal, não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu, domingo 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo, pênaltis. Então, também tem isso, né, que, como falou bem o professor, um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. Sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Bom trabalho do Mano, que é um baita de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que... com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Mas parece que da base para... A base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luiz poderia treinar de terno, porque, assim, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Está muito alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luiz nessas duas fases de Flamengo, na temporada passada, ainda pegando a reta final da antiga diretoria, e agora
tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças, né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista, como a gente viu agora, para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então, é um jeito Felipe Luiz agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser o Freitas. Thiago Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem contra o Volta Redonda, o segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro. A volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo. E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo caso... O Guga tem jogado bem, prof. Mano, mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. E esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os quatro cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Para mim, sem dúvida. Coletivamente, faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus. Só pode ser outra. Tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome Craque, também. hein? Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico e tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Prata Gonçalo. Danilo entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do Flamengo é um pra trás mais... Pra trás mais Odorico. O Wesley tá pendurado. Né? O Wesley tá pendurado. Ele tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado.